Olá, este é o episódio número 7 da série O que é o Espiritismo. E nós estamos trabalhando os fundamentos do Espiritismo. Já vimos sobre o Espiritismo propriamente dito, sobre a filosofia espírita, e hoje nós vamos abordar a ciência espírita, ou o aspecto científico do Espiritismo, porque sabemos que o Espiritismo tem por base filosofia, ciência e religião nas suas consequências morais. Pois bem, o Espiritismo é ciência porque tem o seu lado experimental, ou seja, os conhecimentos filosóficos formam um grande todo no edifício doutrinário, mas esse edifício ele é corroborado pelas experiências de ordem mediúnica na investigação da vida depois da morte, na comprovação da existência da dimensão espiritual da vida. Portanto, como doutrina espiritualista, o espiritismo não se perde em hipóteses maravilhosas, místicas, nada disso. Pelo contrário, e mostra que a vida depois da morte, que o intercâmbio entre os espíritos e nós, os encarnados, tudo isso está de acordo com a natureza, ou seja, com a lei divina. Portanto, no estudo que faz, o Espiritismo comprova a vida depois da morte e também a existência da mediunidade, ou seja, do intercâmbio entre os que se encontram na dimensão espiritual e nós que nos encontramos na dimensão física ou material. E os fenômenos mediúnicos são fatos, observados em toda a história da humanidade. Eles não são uma invenção, criação do Espiritismo, nem foram descobertos pelo Espiritismo. Mas o Espiritismo veio dar explicação lógica, racional, científica para os fenômenos mediúnicos, antigamente conhecidos como milagres ou fenômenos sobrenaturais. E mais para o Espiritismo, nem o milagre, nem o sobrenatural existem. Há sim intercâmbio, comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico e vice-versa. Como dizia Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, ou seja, pelos espíritos que nada mais são do que os seres humanos que se encontram desencarnados. Ou seja, nós também somos espíritos, mas agora, presentemente, encarnados. Nós que estamos aqui, voltaremos ao mundo espiritual. E quem está no mundo espiritual virá ou voltará para o mundo material. E o Espiritismo, ao estudar todo esse universo, traz para nós a existência do perispírito, ou corpo do espírito. O ectoplasma, que é um fluido próprio para a materialização dos espíritos e de objetos. Os fenômenos mediúnicos os mais variados, como psicografia, psicofonia, vidência e assim por diante. Portanto, é sim o Espiritismo toda uma ciência. Vamos passar a palavra a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, quando ele nos diz: o Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência, sem o Espiritismo, se acha impossibilidade de explicar certos fenômenos, unicamente pelas leis da matéria. O Espiritismo, sem a ciência, ficaria sem apoio e exame. Essas são palavras de Allan Kardec, mostrando a importância da interação entre o Espiritismo com a ciência do espírito e a ciência propriamente dita, que tem fundamentação materialista. Mas com essa fundamentação, a ciência não consegue explicar muitas coisas
que estão além da matéria, além do biológico, e é aí que entra, então, o espiritismo. Portanto, há que haver interação, uma união entre a ciência e o espiritismo, até que a ciência considere o espiritismo também como um dos seus ramos, ou o espiritismo como descortinando o lado espiritual da vida, com todas as suas consequências. E é estudando os fenômenos mediúnicos que o espiritismo desdobra para todos nós essa realidade da vida no depois da morte, essa interação entre as duas dimensões, acabando com o sobrenatural, o maravilhoso e o misticismo. Também compreendemos que a ciência espírita é uma ciência positiva, experimental, e é uma ciência de observação, e dos efeitos remonta às causas. E foi isso exatamente que Allan Kardec realizou. Estudando, observando os fenômenos, ele foi chegando paulatinamente à causa dos mesmos, ou seja, à intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e como se dá essa intervenção. Lembrando que a ciência espírita tem por objeto o espírito, não o corpo material, ou seja, os fenômenos de ordem espiritual, não os fenômenos de ordem material, porque isso é do campo da nossa atual existência. E o Espiritismo comprova que somos pré-existentes ao nascimento, comprova que somos sobreviventes à morte, também comprova a existência da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, mostra Deus como o princípio da vida e, portanto, de tudo o que existe. O Espiritismo, por ser uma ciência positiva, também nos traz uma filosofia raciocinada. Por isso, Allan Kardec nos fala de fé raciocinada. O espírita não pode acatar, aceitar qualquer coisa. Tudo tem que ser passado pelos crivos da razão, da lógica, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos. É assim que temos a ciência espírita. Portanto, nós vimos neste episódio a ciência espírita, ou o aspecto científico do espiritismo. Convidamos a você para ficar conosco, para avançarmos nessa série O que é o Espiritismo, que tem por base o livro de mesmo nome de Allan Kardec. Grande abraço a você e até o nosso próximo episódio.